No vídeo de hoje nós vamos falar sobre consolidação. No mercado existem dois cenários. O primeiro deles é o cenário de tendência. Uma tendência, ela constantemente renova topos ou fundos. Ou seja, se o mercado está em uma tendência de alta, ele vai continuar rompendo topos, como vocês podem ver. Ele é obrigado a romper topos. E se o mercado está em uma tendência de baixa, ele é obrigado também a romper os fundos que ele mesmo deixou. Se o preço não consegue fazer isso, logo ele fica preso dentro de um espaço, em uma disputa. E esse espaço é o que chamamos de consolidação. Como vocês podem ver nesse exemplo, diferente do outro, o mercado não consegue seguir uma direção. Ele não consegue romper topos ou fundos. E vejam que ele fica dentro de um espaço preso. Consolidação, então, é uma zona de briga. Uma briga entre compradores e vendedores. Por quê? Porque os compradores querem fazer o preço subir, só que os vendedores querem fazer o preço descer. E quando o mercado está empatado ali no 0 a 0, com a mesma quantidade de compradores e vendedores, o preço então fica nesse espaço consolidado ou lateral. Eu vou então mostrar para vocês um exemplo de consolidação que aconteceu hoje no dólar e que eu fiz uma operação. O dólar abriu meio amarrado, abriu consolidado, mas como vocês podem ver nesse movimento de alta, os compradores conseguiram fazer uma tendência. Quando os compradores fizeram uma tendência, o mercado realizou uma correção e voltou de novo a agredir essa zona de máxima. Lembrem que eu falei para vocês, se o mercado quer continuar em tendência e de alta, ele tem que romper topos. Ele não pode falhar em romper topos. E vejam que o mercado, quando chegou na região de máxima, ele não conseguiu romper. Se ele fosse continuar a tendência, ele iria fazer esse movimento, rasgar o topo e seguir para cima. Quando ele fez isso, eu já identifiquei logo a consolidação. E nesse contexto, o mercado trabalha entre extremidades, entre máxima e mínima. Nesse caso, como ele não conseguiu romper a máxima, o objetivo do preço é buscar a mínima até que ele consiga romper para uma das direções, para cima ou para baixo. Então, quando você identifica uma consolidação, qual é a primeira coisa que você tem que ter em mente? Você não opera no meio desta consolidação. Por que não operar no meio? Porque, como eu lhe falei, uma consolidação ela é uma zona de briga. E o interesse dos grandes bancos está nas extremidades. Os grandes bancos ou os big players, eles ficam procurando constantemente por liquidez. Liquidez são muitas ordens de compra ou venda em um determinado ponto. E essa liquidez normalmente está nas extremidades. Por exemplo, se um grande player entrou aqui e derrubou o preço, como aconteceu nesse movimento, onde foi a ordem desse cara? Está tudo aqui em cima. E a ordem, gente, de um banco não é R$100, não são R$1.000, são milhões e milhões de reais de ordens que estão aqui em cima, quando o camarada faz essa venda. A mesma coisa é a compra. Quando o big player faz uma compra dessa, onde está o stop dele? Está aqui embaixo, milhões e milhões e milhões de reais. Então, o interesse dos grandes bancos estão nas extremidades, em busca dessa liquidez, dessa quantidade de stop, dessa quantidade de dinheiro. Logo, você tem que focar nessas zonas, porque são zonas importantes que poderá haver defesa desses grandes players. Sabendo disso, então você não opera no meio apenas nas extremidades. Assim que você identifica uma consolidação, na sua cabeça você compra na mínima ou vende na máxima. Você não faz mais nada além disso até que o preço siga uma tendência.
Nesse caso, quando eu identifiquei a falha do topo, ou seja, a falha do mercado continuar alta, e vi que era um contexto de consolidação, a minha primeira ideia é esperar o mercado chegar nas extremidades. O mercado então fez essa força vendedora e agrediu a extremidade, não conseguiu romper o fundo. Se o mercado não rompe o fundo, o objetivo dele é voltar para a máxima. Então, o que você faz quando o preço chega nessas extremidades? Você está ali aguardando e o preço finalmente chegou em uma zona de interesse dos grandes bancos. Antes de saber disso, eu quero lhe pedir que, se você está gostando do conteúdo, não esquece, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha, porque isso me ajuda muito e é de graça. Você irá aguardar uma reação do preço. Se você sabe que você compra na mínima e vende na máxima, você não vai colocar ali logo uma ordem e, quando o mercado tocar na mínima, já executar a sua ordem. Isso é muito perigoso. Por quê, gente? O mercado, ele pode simplesmente continuar a tendência. Quando eu disse para vocês que o meio é uma zona de briga, significa dizer que quando o mercado chegar em uma extremidade, ele pode continuar o seu movimento e sair dessa zona de consolidação. Como, por exemplo, poderia acontecer aqui nessa seta, eu deixei marcado para vocês, o mercado simplesmente poderia descer aqui e continuar uma tendência de baixa. E se você coloca uma ordem de compra aqui, ele poderia simplesmente vir e lhe estopar, porque você agiu, você não reagiu. O importante para nós que somos traders é reagir ao preço. Então vejam que o mercado chegou aqui nesse movimento de baixa e, quando ele agrediu essa mínima, ele deixou dois candles com bastante absorção. Ou seja, nesse candle aqui o mercado desceu até esse ponto, rompeu a mínima, mas os compradores reagiram até esse ponto e trouxeram o preço até aqui. Ou seja, o que é que esses dois candles me disseram? Que há presença de compradores. Se há grandes compradores em uma zona de liquidez e o mercado não consegue seguir uma tendência de baixa, então há uma boa probabilidade do mercado subir a favor da compra. Eu executei a minha ordem e, como vocês podem ver, o mercado foi direto para a máxima. Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!